Olá, boa noite. A menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio está com diabetes gestacional. Ela realizou o aborto em Recife e passa bem. Segundo os médicos, havia risco de morte da menina caso a gravidez fosse mantida. Durante a tarde, o secretário de Saúde do Estado explicou por que o procedimento não foi realizado aqui no Espírito Santo. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Qual foi a explicação? Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Durante a coletiva de imprensa, o secretário de Saúde estava junto com a superintendente do Hospital das Clínicas e ela afirmou logo de antemão que o procedimento não foi realizado, não foi por conta de motivos ideológicos e nem religiosos, foi por uma questão técnica. Inclusive, ela explicou, a superintendente ela falou por que esse procedimento não foi realizado aqui no estado e a gente vê agora. Quero deixar claro que esse caso dessa menor seguiu estritamente o protocolo, como é feito em todos os casos que são encaminhados para o Pavires, no campo, ao longo desses anos todos que eu citei. Então, nós não fugimos da responsabilidade de avaliar o caso conforme todos os casos. Baseado nesses critérios, se tomou, então, a decisão de não realizar o abortamento, dado que, pelo protocolo do Pavires, segue a nota técnica do Ministério da Saúde, que é uma nota técnica para o abortamento humanizado, e que existe desde 2005. Então, houve a negativa do abortamento legal, por não termos condições técnicas, capacidade técnica, o hospital, para conduzir uma antecipação de parto após 22 semanas, como era o caso dessa menina, ou 22 semanas, que não seria mais critério de abortamento legal. Pois é, gente, apesar aí, da UCAN seguir os critérios do que diz o Ministério da Saúde, existe o amparo da lei para o procedimento, na criança de 10 anos, que inclusive ela se encaixa na legislação em dois fatores. Um deles é essa questão do estupro que ela sofreu e do outro é a gravidez de risco. A Isabela passou aí no início, aqui no UCAN, ela foi diagnosticada com diabetes gestacional, sem encontrar os outros problemas, gente? Depois disso, de não poder realizar o procedimento aqui no Hospital das Clínicas, nem em nenhum outro hospital no Espírito Santo, a Secretaria de Saúde, então, procurou outros hospitais, um em Uberlândia, Minas Gerais, e outro no Recife, no Pernambuco, onde o procedimento foi realizado. Essa criança de 10 anos de idade, foi para o Pernambuco com as passagens pagas pela Secretaria de Saúde, acompanhada de uma assistente social. Com relação ao tio, o estuprador de 33 anos, ele continua foragido. A CESP informou que continua a procura desse homem e, claro, pede a ajuda da população que entra em contato através do 181. Pois é, Isabela, essas são as informações aí e o motivo de não acontecer esse procedimento aqui no estado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Olha, o aborto feito na criança foi autorizado pela Justiça Capixaba. Os médicos explicaram que ela corria risco de morte. O caso ganhou repercussão nacional. A menina de 10 anos, vítima de estupro cometido pelo próprio tio, deu entrada no hospital da região com muitas dores. Quando a gravidez foi identificada pelos médicos, a criança contou que era vítima do tio desde os 6 anos. No mesmo dia, a Secretaria de Estado da Saúde, em acordo com o município, pactua a necessidade imediata de garantir o acesso a menor a um serviço de referência especializado no tema. Na sexta-feira, a paciente é acolhida pelo programa, caminhada pelo Hospital das Clínicas em Vitória. O caso foi parar na Justiça. Na decisão expedida pelo juiz Antônio Moreira Fernandes, um trecho deixa claro o desejo da vítima em não seguir com a gravidez. O Código Penal deixa claro que, em casos como dessa criança, o aborto é legal. Simplesmente reafirmaram o que fala a nossa lei, que autoriza, e nesse caso chama a atenção ser uma menor de 10 anos que possivelmente, além de ter sido vítima de estupro, tinha também risco à sua própria vida. Sem a realização do procedimento aqui no estado, a Secretaria Estadual de Saúde encaminhou a menina para um centro médico especializado em atender vítimas de estupro em Recife. Na tarde de ontem, a indução do óbito fetal foi realizada.
O procedimento de expulsão leva de 12 a 24 horas para ser finalizado. O médico representante do hospital onde a menina realizou o procedimento explicou os riscos que a criança corria caso desse sequência à gestação. É melhor interromper agora do que deixar para interromper depois, certo? Então, quando é mais avançado, quando é muito precoce, é um procedimento muito simples que você só precisa de medicamento e não ocorre nenhum sangramento importante. Quando é um pouco mais avançado, você pode ter complicações como hemorragia e precisar de uma curetagem. Se tudo correr bem, a saúde reprodutiva dela não vai ter nenhuma sequela. O serviço que recebeu essa paciente fora daqui e os médicos vão fazer o procedimento, eles estão respaldados numa decisão judicial. E isso os protege contra qualquer tipo de interferência adjudicante posterior à realização do fato. Este pediatra, membro da Sociedade de Pediatria do Espírito Santo, ressalta os vários riscos físicos e também os psicológicos. Na questão física, primeiro, um risco de óbito desta mãe, né? Claramente, ela não tem tamanho, não tem corpo, não tem maturidade para poder levar essa gravidez a termo. Ela é considerada uma gravidez de alto risco. E também a possibilidade de ter o que a gente chama de eclâmpsia, que é o aumento da pressão, levando realmente a um risco de morte a essa mãe. E também descrito a questão da depressão pós-parto, que é mais comum, é bem evidente neste grupo de mães. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública disse que está empenhada em localizar o autor do crime para cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça. O homem de 33 anos, que é considerado foragido, foi indiciado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável, ambos cometidos de forma continuada. Olha, o aborto gerou muita repercussão e polêmica. Um vídeo mostra o momento em que um grupo religioso entra na casa da avó da criança em São Mateus. Eles pressionam a idosa pela não realização do procedimento de interrupção da gravidez da neta. A imagem está distorcida para que a família não seja identificada e a idosa chega a passar mal. Em um áudio, um homem tenta convencer a família e diz que foi Deus quem colocou a alma do bebê ali. Um dos familiares afirma que a menina é muito nova para levar a gravidez adiante. Entre as pessoas que aparecem neste vídeo está um pré-candidato a vereador filiado ao PSL. Olha, a família da criança fez um boletim de ocorrência contra ele e o caso já está sendo investigado. O Hospital das Clínicas de Vitória vai abrir uma investigação interna para apurar se houve vazamento indevido de informações do prontuário da criança por funcionários do hospital. A menina foi levada para Recife, onde foi feito o procedimento, e lá houve uma confusão imensa na porta do hospital. Dentro do hospital, o desejo da menina era realizado. Do lado de fora, homens e mulheres protestavam contra o procedimento. Ali em frente, também outro grupo manifestava. Este a favor do aborto. Vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade parir. Enquanto discutiam sobre o aborto ou não, na rede social a criança de 10 anos era vítima de mais crimes. Exposição de identidade, julgamentos, discursos de ódio. Surge um questionamento. E quanto ao causador da tragédia? Nenhum dos manifestos de grande repercussão tinha como foco encontrar o tio, o criminoso. Por pior que seja, crimes como esse estão cada vez mais presentes na sociedade. No Espírito Santo, só esse ano, 259 casos de estupro de vulnerável foram registrados. Mais de uma criança é vítima por dia. Há pouco mais de um ano, um caso muito semelhante aconteceu em Santa Maria de Jetibá. A vítima, na época, também tinha 10 anos. Vive em estado vegetativo, é cadeirante e foi abusada sexualmente por alguém de sua convivência. O delegado Fabrício Lucindo esteve à frente do caso e não passou mais detalhes para preservar a vítima. Esse autor era da família? Sim, era da família. Ele responde por estupro de vulnerável, que é um crime que não se comete um ato sexual, uma relação sexual com pessoas que não podem consentir, e ainda mais no caso dela, que ela só tinha apenas 10 anos. E o crime foi solucionado rapidamente também, resolvido e encaminhado à justiça para julgamento. Para o delegado, a sociedade machista culpa a vítima e deixa a cortina fechada para uma realidade presente.
O crime acontece pelo abuso de confiança. Normalmente são pessoas muito próximas que cometem o crime. Normalmente são tios, padrastos, pai, irmão, amigos da família que se aproximam e acabam cometendo esse tipo de crime. E a Justiça determinou que as redes sociais removam os dados da menina em até 24 horas sob pena de multa diária no valor de R$50 mil. A seguir, você confere aqui no TN2 os números do coronavírus no estado e ainda policial militar é acusado de violentar a própria filha. Agora imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha, a gente já volta. Estamos de volta com mais um caso de violência sexual aqui no estado, desta vez envolvendo uma adolescente. Um soldado da Polícia Militar teria abusado da própria filha. O PM diz que confundiu a filha com a namorada. O abuso teria acontecido no começo deste mês. A vítima, que tem apenas 13 anos, estava morando com o pai e só teve condições psicológicas para relatar o caso uma semana depois do suposto crime. Eu tive um pesadelo muito ruim com você, com meu pai, todo mundo sempre tá tendo esse pesadelo ruim. Aí eu fui lá no quarto do meu pai, né, porque eu tava chorando, aí eu fui lá. Ele não tinha visto, entrei no quarto. Aí eu entrei e ele falou que aqui do meu lado, deitei do lado dele. Na hora que eu cheguei lá, ele tava tirando ponto do negócio dele, entendeu? Aí ele começou a me beijar na minha boca. Ela relata que após isso ele segurou ela e tirou a roupa dela, deixando ela completamente nua, e ele foi com a boca lá e fez sexo oral nela. Nossa equipe conversou com o pai da criança, um soldado da Polícia Militar, e deu a versão dele sobre o caso. Eu tomei um remédio mais cedo, que eu sempre faço uso de calmante. Não posso mais beber. O que aconteceu foi de eu abraçar ela, estava nu, e dei um beijo na nuca, só que eu não vi, achei que era minha namorada. A mãe da vítima procurou a polícia e fez a ocorrência aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela também fez a denúncia na Corregedoria da Polícia Militar. E essa não é a primeira vez que a mulher abre processo contra o ex-companheiro. O relacionamento dos dois durou cerca de 18 anos. Nessas fotos, a mãe da criança aparece com hematomas pelo corpo. Ela diz que também já foi vítima do policial. Quando eu estava de 8 meses, ele me bateu muito. Eu cheguei a denunciar, tem 2 anos que ele me bateu muito. Eu cheguei a denunciar na Lei Maria da Penha, mas não deu em nada até hoje. O soldado e a mãe da criança chegaram a reatar o namoro depois do suposto abuso. Ele diz que a filha deles não queria a volta do relacionamento. Eu volto para a mãe dela 2 dias depois desse fato. Largo a minha namorada aqui e vou ficar com a mãe onde ela não queria. O militar ainda assume que há cerca de 3 anos agrediu a ex-companheira. Teria sido um caso de ciúmes. Já fui inocentado pela justiça, até porque ela não deu sequência. Ela, toda vez que ela foi procurada, tanto pela polícia militar, tanto pela justiça, ela nunca quis ir, porque, como eu falo, a mentira ela tem uma perna curta. Entendeu? Eu simplesmente saí dela, peguei minha fábrica, eu tinha que trabalhar no outro dia e fui embora. Realmente, ela caiu 2 vezes, caiu sim, bateu, machucou. Diante de tudo isso, a mãe afirma que a filha teve mudanças de comportamento depois de ser violentada. Se a justiça não faz nada, ser tantos processos, tantas coisas que ele tem, tantas coisas que ele fez, e a justiça não faz nada, eu tô aqui na mídia porque alguma coisa tem que acontecer. Se ele me matar, eu vou morrer feliz. Olha, a Polícia Militar diz que repudia atos desta natureza, independente de quem os pratique, mas não irá se manifestar nem emitir juízo de valor antes que se comprovem as denúncias. Já a Polícia Civil afirmou que não vai repassar informações para que a apuração seja preservada. Cadáver carbonizado encontrado algemado na Serra. O corpo da vítima estava algemado numa área de mata no bairro de Fátima. As polícias militar e civil estiveram no local e o corpo foi recolhido para perícia. O caso será investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Até agora, ninguém foi preso, mas quem tiver informações dos suspeitos pode ligar para o Disque Denúncia 181. Vamos agora à atualização do painel Covid. Nas últimas 24 horas foram registrados mais de 1.200 infectados e 33 novos óbitos. Vamos ver os dados gerais no painel Covid aqui comigo? O Espírito Santo passa dos 100 mil casos confirmados,
2.907 óbitos e o número de curados é de 86.214. E tem um dado importante, gente, é que o estado registrou o menor índice de transmissão da doença desde o início da pandemia. A taxa de contágio caiu para 0,56. Isso significa que um grupo de 10 pessoas com Covid pode infectar até 6 pessoas. No auge da pandemia, 10 pacientes com a doença podiam infectar até 35. É possível, então, dizer que o Espírito Santo atingiu uma estabilidade ou queda da doença, porque essa taxa de transmissão está abaixo de 1. Mas vamos continuar mantendo os hábitos de higiene, viu? Em instantes, você confere aqui no TN2 as últimas informações sobre o estado de saúde da criança de 10 anos que foi submetida a um aborto após ser estuprada e engravidar. Agora, imagens ao vivo do trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória. A gente volta bem rapidinho. Voltamos a falar do caso da menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio em São Mateus, no norte do estado. Após ser submetida a um aborto legal no Recife, o médico falou sobre o estado de saúde dela. Vamos ver na reportagem cedida pela TV Tribuna de Recife. A interrupção da gravidez de 22 semanas foi realizada neste Centro de Saúde do Recife, referência nesse tipo de atendimento. De acordo com a direção, a menina está sendo atendida por uma equipe multidisciplinar. Desde ontem, ela recebeu medicamentos que provocaram o óbito do feto e que aceleram o processo de expulsão. Pela manhã, ela já começou a sentir contrações, mas o estado de saúde dela é considerado bom. A alta ainda não foi confirmada. No caso dela, que algumas vezes a placenta não sai toda, você tem que completar com a curetagem, para não ficar sangrando. Vai ser o caso dela, então? Provavelmente sim, mas é um procedimento seguro, é muito seguro. O risco seria continuar a gravidez. A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que seguiu a legislação sobre interrupção de gravidez, respaldada por autorização judicial do Estado do Espírito Santo. Esse vídeo mostra o momento em que um grupo contra o aborto tentou invadir a unidade, pouco depois da chegada da menina nesse domingo. Integrantes de grupos religiosos, católicos e evangélicos, se ajoelharam, fizeram orações e chamaram de assassino o gestor da unidade. Em seguida, manifestantes pró-aborto também foram ao hospital defender o direito da menina de realizar o procedimento, pela idade e pela violência sofrida. Houve conflito entre os grupos. Representantes da Frente Evangélica do Estado de Direito condenaram os protestos, chamaram de oportunista a participação de políticos e manifestaram solidariedade à criança. A Diocese de São Mateus se posicionou condenando a interrupção da gravidez da criança. A nota reafirma a defesa da vida feita pela Igreja. O bispo responsável afirmou que chegou a enviar um representante para falar com a família da vítima e oferecer ajuda. Bom, a criança tem previsão de alta nesta quarta-feira e deve retornar ao Espírito Santo. Bom, a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma ótima noite para você e até amanhã.